Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 24b a 27. E os soldados assim fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, vendo sua mãe e junto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E dessa hora por diante, a recebeu o discípulo em sua casa. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 24b a 27. Santo Ambrósio. Maria, mãe do Senhor, estava diante da cruz do Filho. Quem me ensinou isto foi São João, o evangelista, e mais ninguém. Os outros escreveram como o mundo foi sacudido na paixão do Senhor, como o céu se cobriu de trevas, como o sol recuou entre as sombras, como o ladrão, não sem antes confessar-se piamente, foi recebido no paraíso. João ensina o que os outros não ensinam. Com que palavras o Senhor, colocado na cruz, se dirigiu à mãe? Teve em mais alta conta a piedade filial que Jesus, triunfante dos suplícios, exibiu à mãe, do que a dádiva do reino e da vida eterna que fez ao ladrão. Pois, se foi piedoso dar a vida ao ladrão, muito mais rico em piedade foi o filho honrar a mãe com tamanho afeto. Eis, diz ele, o teu filho, eis a tua mãe. Do alto da cruz, Cristo deixava em testamento e repartia entre a mãe e o discípulo a sua piedade. Redigia um testamento não apenas público e para toda a humanidade, como também doméstico e privado. E esse seu testamento era assinado por João, digna testemunha de tamanho testador. E era um bom testamento, deixando de herança não dinheiro, mas a vida eterna, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. A minha língua é pena de escriba, que escreve velozmente. Salmo 44, 2. Porém, Maria, jamais abaixo do que convinha à mãe de Cristo, enquanto fugiam os apóstolos, permanecia diante da cruz e com os olhos da piedade olhava as feridas do filho, porque não presenciava a morte do seu tesouro, mas a salvação do mundo. Ou talvez, como soubesse que a morte do filho era a redenção do mundo, a corte do rei pensava que também, com sua morte, contribuiria ao bem da humanidade. Jesus, contudo, não necessitava de ajudante para a redenção de todos, pois também, sem ajudante, salvou a todos. Daí que diga: tornei-me como um homem sem socorro, abandonado entre os mortos. Acolheu o afeto da mãe, mas não pediu o auxílio de outra pessoa. Imitai essa mulher, santas mães, que na morte do seu único e tão amado filho deu tamanho exemplo de virtude maternal. Nem tendes vós filhos mais queridos que esse, nem esperava a Virgem o consolo de ter outro filho. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 28 a 30. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Havia sido ali posto um vaso cheio de vinagre. Então os soldados, ensopando o vinagre, uma esponja, e atando-a a uma cana de isopo, chegaram-lhe à boca. Jesus, tendo tomado o vinagre, disse: Tudo está consumado. Depois, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 28 a 30. Santo Agostinho. Sofria todas essas coisas o homem aparente ao mesmo tempo em que as dispunha todas o Deus escondido. Daí que esteja dito. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, isto é, este prenúncio da Escritura, e na minha sede
apresentaram-me vinagre. Salmo 68, 22. Disse: tenho sede, que é como se dissesse: apenas isto deixasses de fazer, dai-me o que sois. Os próprios judeus, com efeito, eram o vinagre, degenerados do vinho dos patriarcas e profetas. Havia sido posto ali um vaso cheio de vinagre, porque o coração dos judeus, impregnado da iniquidade deste mundo, como de um vaso cheio, encerrava à semelhança da esponja, nas suas cavidades e esconderijos tortuosos, as mais fraudulentas das intenções. Daí que siga. Então os soldados, ensopando no vinagre uma esponja e atando-a a uma cana de isopo, chegaram-lhe à boca. Por ser uma planta rasteira e que purifica o peito, o isopo, a que foi atada a esponja ensopada de vinagre, deve ser tomado como sinal congruente da humildade de Cristo, a qual rodearam de intrigas e pensaram ter enredado com seus ardis, porque pela humildade de Cristo somos purificados. Não se abale o fato de que tenham conseguido alcançar-lhe a esponja à boca, posto que ele, suspenso na cruz, estivesse tão acima do chão, pois, como lemos nos outros evangelistas, mas este omitiu. Os soldados valeram-se de um caniço para levantar até o alto da cruz a esponja com tal bebida. E o que está consumado, senão o que a profecia predisse com tanta antecedência? Uma vez que de tudo que ainda precisava fazer antes da morte, já não restava mais nada. Segue. Depois, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, pois estavam já cumpridas todas as coisas que aguardavam a serem cumpridas, assim agindo conforme o poder que tinha de despedir e outra vez retomar a sua alma. Quem é que dorme tão logo quer, assim como Jesus morreu apenas quis? Quanto não será grande o poder de Cristo ao julgar, quer infunda esperança, quer incuta medo, se tão grande se manifestou ao morrer? Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 31 a 37. Os judeus, visto que era o dia da preparação, para que não ficassem os corpos na cruz no sábado, porque aquele dia de sábado era de grande solenidade, rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele havia sido crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Porque essas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Não lhe quebrará osso algum. Êxodo 12, 46. E também diz outro lugar da Escritura: lançarão o olhar para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12, 10. Palavra da salvação. Comentário João 19, de 31 a 37. Santo Agostinho. Não era para lhes decepar as pernas, que as quebrariam, mas para acelerar a morte aos condenados e tirá-los o mais depressa do lenho, a fim de que não manchassem mais a grande solenidade da Páscoa com o horror de seu prolongado suplício, suspensos na cruz. O evangelista escolheu com muito cuidado esse verbo. Não disse furou-lhe ou feriu-lhe o lado, mas abriu, como se, de alguma forma, naquele momento, as portas da vida se descerrassem para dali jorrarem os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra na vida, que é a verdadeira vida. Daí que siga, e imediatamente saiu sangue e água.
Aquele sangue foi vertido para a remissão dos pecados. Aquela água tempera o cálice da salvação. Este cálice fornece ao mesmo tempo banho e bebida. Isto é o que prenunciava aquela ordem dada a Noé de fazer no lado da arca uma porta pela qual entrassem os animais que não haviam de morrer no dilúvio. Ora, esses animais prefiguravam a igreja. Por isso é que a primeira mulher foi feita de uma costela tirada da lateral do homem, enquanto dormia. Assim também este segundo Adão, inclinando a cabeça, dormiu, para que sua esposa fosse formada daquilo que do seu lado jorrava após cair no sono. Ó morte pela qual revivem os mortos! O que é mais limpo que este sangue? O que é mais salubre que esta ferida? Quem viu, afinal, é quem sabe, e quem não viu, creia em seu testemunho. O evangelista, ademais, saca das Escrituras dois testemunhos correspondentes às coisas que relata. Com efeito, porque tinha dito: não lhe quebraram as pernas. Acrescentou que essas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura: não lhe quebrará ao osso algum. Este preceito aplicava-se à celebração da Páscoa entre os judeus, que contava na velha lei com a imolação de uma ovelha, sombra da paixão do Senhor. Do mesmo modo, como tivesse dito, um dos soldados traspassou-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Cabe aqui o outro testemunho. E também diz outro lugar da Escritura: lançarão o olhar para aquele a quem traspassaram, onde está prometido que Cristo virá ao mundo com a mesma carne com que foi crucificado.